Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de fluxos de trabalho, tá? Essa é uma funcionalidade exclusiva da versão Business, então somente os clientes ou os usuários que estiverem testando a versão Business vão ter acesso ao que eu vou mostrar. Na verdade, os fluxos de trabalho eles estão presentes em todas as versões, mas na versão Business e na versão Enterprise, vocês vão poder criar novos fluxos e vão poder fazer algumas outras atividades, tá? Então, somente para a gente relembrar, o fluxo de trabalho, ele é esse campo aqui, certo? Então, dentro de cada tarefa, temos o fluxo de trabalho. Aqui, no caso, a gente está usando um default, né, o que vem padrão do nosso sistema, e você tem a opção de alterar. E é aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho, porque daí a gente vai criar novos fluxos, certo? Então, sempre que estiver falando de fluxo de trabalho, estou falando desse campo, ok? Como é que a gente faz para criar e para trabalhar um pouquinho mais com eles? Nós temos que vir aqui no nosso perfil de usuário em gerenciamento de contas, ok? Dentro do gerenciamento de contas, na verdade, nós temos várias opções, tá? E uma delas é formulários de solicitação. Então, nós clicamos aqui nos formulários de solicitação e aqui, clicamos aqui em fluxo de trabalho e, porque nós temos várias outras funções aqui, e nos aparece, então, quais são os nossos fluxos presentes nessa conta. Eu estou usando uma conta de demonstração, então esse é o fluxo de trabalho padrão, esse é o fluxo criativo, também já vem padrão com a conta, o fluxo de trabalho de TI e o fluxo de trabalho de aprovação, certo? Esses 4 são os padrões que virão na versão Business e na Enterprise. Vantagem de trabalhar com essas versões é porque realmente vocês vão poder tanto remover, como eu acabei de fazer, como criar um novo fluxo, tá? Então, basicamente, para criar um novo fluxo, basta vocês clicarem aqui, vocês vão nomear esse fluxo baseado em alguma nomenclatura interna da empresa de vocês, etc. Então, o nome fica bem aberto. E depois, dentro de cada uma das etapas, ativa, concluída, adiada, vocês podem ir incluindo várias etapas, certo? Aqui, por exemplo, eu vou dar uma ideia para quem gosta de fazer ou gostaria de fazer algum controle com percentual, certo? Se quiser determinar o avanço das tarefas por percentual, poderia fazer assim, por exemplo. Tá? Então, aqui eu estou incluindo várias etapas dentro dentro do meu fluxo, certo? Nós poderíamos ir assim por diante, até a gente chegar aqui, digamos, e alterar esse aqui para 100%. Certo? Então, aqui poderiam ter várias outras. Então, na verdade, assim, esse fluxo, ele é bem dinâmico, vocês podem ir incluindo as informações dessa forma, por escrito. Quando vocês criam, sempre é importante salvar, para que a informação seja mantida aí, certo? Eu vou excluir esse aqui para ficar mais fácil para a gente, ok? Então, aqui vocês podem ir criando outros, basta clicar aqui, certo? E o que é importante? Além disso, além dessa possibilidade de criar fluxos, vocês também podem atribuir responsáveis e também podem fazer outras coisinhas. E para isso, vocês precisam acessar essa nossa página, www.raic.com/labs. E nessa página, vocês têm que habilitar essa possibilidade que eu vou comentar para vocês, que é Workflow Report e Limited Transitions for Workflows. Então, essas duas opções, quando vocês entrarem aqui, elas vão estar assim, não vão estar habilitadas. Vocês têm que vir aqui e habilitar, ok? A partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão ver que tem outras questões, mas agora a gente vai se deter aqui. Quando vocês fizerem isso, duas opções novas vão surgir para vocês. Primeiro, vocês vão poder bloquear transições,
clicando aí, e também vão poder criar relatórios, ok? Então, vamos primeiro por bloquear transições. O que significa bloquear transições? Por exemplo, nesse novo fluxo que a gente criou, se a gente bloqueia transições, significa o quê? Que, por exemplo, se uma tarefa que está usando esse fluxo aqui, ela estiver em 20%, eu não tenho como simplesmente alterar o status dela para 100%. Eu obrigatoriamente tenho que passar de 20 para 30, de 30 para 40, de 40 para 50 e assim sucessivamente, até chegar no 100%, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A gente vai voltar para o nosso espaço de trabalho. E aí nós vamos criar uma tarefa e vamos vincular essa tarefa com esse novo fluxo de trabalho que a gente acabou de criar, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui uma demo write, certo? E eu vou colocar aqui, eu vou alterar o fluxo e vou botar para 20%, tá? O que acontece? Vocês estão vendo? Eu não tenho outra opção aqui para alterar o meu fluxo de trabalho, certo? Significa que só posso, aqui, essa tarefa vai ficar guardada nos 20%, certo? Então, por exemplo, qual que é, talvez, o modelo ideal para utilizar esse percentual? Nesse caso, vocês teriam que, por exemplo, criar um projeto, tá? Vamos botar aqui, teste demo. Certo? E dentro desse teste demo, vamos criar, então, tarefa parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, só para a gente ver aqui, tá? Então, por exemplo, aqui também eu posso definir já no projeto, basicamente, qual é o fluxo de trabalho que a gente vai utilizar, tá? E aqui eu devo, na verdade, né, alterar aqui. Então, vamos lá. Demo, 20%. Eu estou dizendo que a parte 1, ela vai significar 20% do meu fluxo, do meu projeto. Tá? A parte 2, ela vai representar, por exemplo, 30%. A parte 3 vai representar 40%. A parte 4 vai representar 50%. E a parte 5 vai representar 100%. Tá? Então, basicamente, quando se chegar nessa tarefa, aqui já, vamos ver só um minutinho, todos ativos, todos concluídos. Vamos botar aqui, todos ativos e todos concluídos, senão não vai aparecer, tá? Então, significa o que quando eu visualizar, por exemplo, esse nosso projeto, eu posso visualizar dessa forma. Esse projeto é aqui, essa tarefa ela vai representar 20%, essa vai representar 30%, essa 40%, então é uma outra maneira de visualizar, tá bem? Então, só para vocês terem, né, uma ideia de como isso funcionaria na prática. Então, agora a gente volta lá para o gerenciamento de contas. Vamos voltar aqui no fluxo de trabalho. Então, como a gente tinha falado, podemos bloquear as transições ou não, certo? Sempre qualquer alteração que vocês fizerem, você tem que salvar. Outra coisa importante que vocês podem fazer aqui, como a gente fez nesse caso, é adicionar responsáveis. Quer dizer o quê? Toda vez que a tarefa chegar nesse status, needs approval, alguma pessoa vai ser automaticamente incluída nessa tarefa. Por quê? Nesse caso, dizer que precisa aprovação. Quem vai dar aprovação nesse caso, a gente já estipulou que vai ser a Alissa. Então, quando a tarefa chegar nesse status, a Alissa automaticamente vai ser incluída na tarefa porque ela precisa fazer uma aprovação, certo? Então, por exemplo, vocês podem aqui estipular que quando a tarefa chegar em 50%, vamos supor, o Bert é o gerente de alguma área, enfim, ele precisa dar um aval,
tá? Então, se nós voltarmos lá para onde nós estávamos, a gente tem uma das tarefas que tem esse status. Então, vamos ver se o BERT já está automaticamente incluído lá. Ainda não está, porque... Isso, agora nós alteramos, tá vendo? Então, agora a gente acabamos de fazer a alteração lá no fluxo de trabalho e aí agora atualizou aqui. Então, quando chegou em 50%, automaticamente adicionamos o BERT. Então, vamos supor aqui também, agora a gente abriu as transições e agora eu vou botar 50%. Automaticamente o BERT já está aqui, daí aparece a tarefa atribuída a ele. Então, ele vai revisar, vai fazer o que ele tem que fazer. Por exemplo, se ele for a pessoa que vai completar, ele completou, tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque vocês podem ganhar tempo. A partir do momento que vocês determinam que a etapa, quando chega em algum estágio, automaticamente alguém tem que ser responsável, alguém tem que fazer uma aprovação, alguém tem que fazer algum comentário, isso acontece automaticamente dentro do sistema, certo? Então, é uma boa alternativa também. E a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, dentro de fluxos de trabalho, é a possibilidade de emitir relatórios. Nesse caso, seriam relatórios para saber quanto tempo cada etapa, cada tarefa ficou dentro de um determinado, vinculado a um determinado estado. Então, se nós viermos aqui criar relatório, nesse caso, eu estou dizendo que eu quero que esse mês seja gerado um relatório vinculado a este fluxo, e eu quero ver quanto tempo cada uma das tarefas ficou vinculada a cada um dos status. Então, basicamente, seria essa função aqui. Então, aqui diz, né, nesse relatório, vão aparecer as informações relevantes aos fluxos de trabalho, incluindo a média de tempo que cada uma das tarefas permaneceu em algum status em particular. Então, aqui tem, por exemplo, planejado, 5 dias até virar aprovada, depois ficou mais 1,7 dias até ser publicada, etc. Então, esse relatório chega direto por e-mail e vocês podem fazer, gerá-lo a partir daqui, como vocês viram, pode ser por mês, pode ser por trimestre, tá bem? Então, basicamente, dentro do fluxo de trabalho, o que vocês podem fazer? Vocês podem, dentro da versão Business ou Enterprise ou Wrike for Marketers, vocês podem criar um novo fluxo, determinar as etapas, vocês podem definir cores também, até não tinha comentado antes, mas vocês podem fazer aqui cada etapa com uma cor diferente, tá? Então fica bem à disposição. Vocês podem atribuir os responsáveis para que essa pessoa receba já uma mensagem automática que ela tem que fazer algo, vocês podem bloquear as transições e vocês podem criar os relatórios, ok? Eu espero que essa sessão tenha sido útil e qualquer dúvida vocês podem também deixar nos comentários dentro do canal e nós voltamos a conversar. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Tenham todos um bom dia.